Abram a Bíblia no texto que foi lido em Hebreus, capítulo 6. Na última sexta-feira, falamos que há uma situação muito perigosa para nós, para qualquer crente, se ele não vigiar, não orar, não procurar obedecer a palavra de Deus e se deixar seduzir os convites, as insinuações e ofertas do mundo e do maligno, ele pode cair numa situação em que a Bíblia fala aqui que é impossível ele ser restaurado para a vida. Já pensou? Falamos sobre isso sexta-feira passada. Nós vimos que há nada menos de 6 situações em que o crente pode ficar numa situação de pecado imperdoável. Só para relembrar, para entrar na mensagem de hoje. Primeiro, ele ter sido iluminado, conheceu a verdade de Cristo. Segundo, provar o dom celestial. Terceiro, se fizer participante do Espírito Santo. Quarto, provar a boa palavra de Deus. 5, provar as virtudes do século futuro. 6, recaíram. O apóstolo diz que é impossível ser renovado para arrependimento. Cuidado, viu? Não é qualquer coisa que faz afastar a pessoa de Deus, não. Isso aqui é uma situação, é um estado, não é um pecado isolado. É um estado de pecado tão terrível que a pessoa não tem mais chance de ser perdoado por Deus, porque ele também não se arrepende. Mas entrando na parte de hoje, o versículo 9, diz assim: mas de vós, ó amados, é um apelo, não é? O apóstolo está fazendo aos crentes a quem ele se dirigia e que serve para nós. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Está vendo? Coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Ou seja, daquela pessoa que é crente em Jesus e é salva, sempre se espera coisas melhores do que na velha vida, não é? Quando não era crente, falava de uma maneira, praticava certas coisas, agia segundo as suas intenções carnais, não é? Seguia os modelos de vida, estilo de vida das novelas, da televisão, da internet, ou de alguém da família, enfim, do tempo em que era uma velha criatura. Mas quando a pessoa aceita Jesus de verdade, porque uma coisa é levantar a mão e vir aqui. Este é um sinal, digamos assim, inicial de que a pessoa tomou uma decisão. Porém, você só vai saber se ela é salva mesmo, se aquela decisão foi verdadeira e não aparente, com o passar dos dias. Com o passar dos dias, não é? Uma semana, 2, um mês, 3 meses, 6 meses, e aí a pessoa vai demonstrando se tem realmente um novo comportamento, novas atitudes. Aí você vai, porque Jesus disse: pelo fruto se conhece a árvore. Ele disse: a árvore boa dá bom fruto, a árvore má dá fruto ruim, não é? Muito cuidado. Então, é pelas coisas boas. Que coisas boas são estas? Coisas boas, essas melhores coisas que acompanham a salvação, irmãos, sem dúvida alguma, podemos afirmar que são o testemunho do crente. O testemunho do crente fala mais alto do que pregar no microfone. E pregar no microfone, eu aprendi a pregar, eu era uma pessoa que tinha medo de falar. Eu tinha medo de o pastor convidar para dar algum testemunho,
Quando o pastor dizendo, próxima reunião, eu vou chamar os irmãos para dar testemunho. Às vezes eu não ia. Com receio, quando eu era jovem, né? Adolescente, com receio dele me chamar. E tem um detalhe na minha vida de jovem, irmãos, de adolescência para a juventude, é que, graças a Deus, não tinha doença nenhuma, não tinha problema nenhum. Meu pai era um ótimo pai, minha mãe uma mãe muito excelente. Faltava nada para nós, apesar dele não ser rico, mas cuidava bem da família, 10 filhos, né? E eu dizia assim, não, se eu chamar lá na frente, eu não tenho o que dizer, eu não tenho nada para contar. O povo só ia na frente para contar as bênçãos de alguma coisa, estava doente e foi curado, né? A pessoa ia contar que passou um problema, escapou, livramento, e eu não tenho nada para contar. Para que eu fui dizer isso, meu irmão? Aí começaram a acontecer coisas na minha vida, misericórdia. Deve ser para eu contar. Deus me abençoou, não é? Me deu vitória. Na juventude foi muito difícil, porque era um menino medroso. Eu tinha medo do futuro. Eu achava que eu não ia vencer, entende? E para escrever qualquer coisa na escola, eu suava. Eu não sabia escrever nada. Era um problema fazer uma redação. Até que, né, tudo tem seu tempo, não é verdade? Deus me levou para o exército, não é? Tive muito medo lá, mas Deus me deu força. Eu pesava 58 quilos. Quase não passo no peso, meu irmão. E na prova de educação física, aquelas provas que tem que fazer, corrida de 100 metros, corrida não sei de quê, eu subi com as mãos numa corda, nunca fiz nada daquilo a primeira vez, não dava. Mas Deus me abençoou, quando eu estava mais cansado, foi que eu chegava lá. Deus me deu vitória, viu? Foi. Aí na escola, Deus me deu uma nova visão, não é? Me fortaleceu, eu tinha 58 quilos, saí de lá com 64, foi bom, escola de sargento, o exército foi muito bom para mim mesmo, louva a Deus. Me deu uma nova visão da vida, sabe? Me fortaleceu o ânimo, o caráter. Aprendi no exército a disciplina, a hierarquia, respeitar autoridades, respeitar mais os pais, tudo isso aprendi lá, foi uma escola maravilhosa, o exército brasileiro. Até que me casei com 23 anos, não é? De idade, muito novo. E aí o pastor João Batista me chamou para dirigir a mocidade. Me casei naquele ano mesmo, ele disse, moço, vem cá. Eu estava orando a Deus por um dirigente da mocidade, pois a mocidade tinha um dirigente interino, uma irmã. E eu disse, o pastor disse, eu estava orando a Deus por você, quando eu estava de olho em você. Eu não faltava escola dominical, não faltava culto que eu podia ir e tal. E eu disse, Jesus batizar esse rapaz, ele se casar, e Jesus batizar ele com o Espírito Santo, eu vou convidá-lo para dirigir a mocidade. Aí me casei em 1965, não é? No mês de outubro, não é? Aí passou mais uns dias, Jesus me batizou com o Espírito Santo, sem barulho nenhum, meu irmão. Eu falei em língua de estranho, tão baixinho assim, num primeiro banco como aquele ali, que eu desconfiei o que é que tinha acontecido. O irmão ao meu lado depois, irmão, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu disse, foi mesmo? Foi. Aí Deus confirmou depois, continuou me dando línguas, não é? Aldo, mais um pouquinho de volume para mim, meu filho. É uma outra mesa e a outra mesa está forçando minha garganta aqui. Um pouquinho de volume mais para o retorno. Alô? Parece que chegou. Viu? Então, meu irmão, aí pronto, fui dirigir a mocidade. E comecei a ver problema na mocidade de tanto tipo, meu irmão. Meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para ensinar essa mocidade. Aí comecei a escrever uns textozinhos na máquina, uma Olivetti, era máquina Olivetti, Letera 22, desse tamanho aqui. Comecei a escrever uns textozinhos,
E Jesus foi me dando, a minha mente foi tocada por Deus para escrever. Daqui a pouco eu estava escrevendo com facilidade, não é? Para a glória do nome do Senhor, meus irmãos, viu? Para a glória do nome do Senhor. E assim o tempo foi passando, e Ele me deu essa graça, não é? De escrever e tal, me ajudando. Então aqui diz: esperamos coisas melhores de você. Sabe por quê? Nós éramos velhas criaturas, mas em 2 Coríntios 5,17 diz o quê? Porque pela graça sois salvos, isto é, Efésios 2,8,9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas diz assim no versículo 10: e Ele preparou as boas obras para que vivamos nelas. Então, o que são essas melhores coisas? São as boas obras, para andarmos nelas. As boas obras não salvam, irmãos. Ninguém é salvo pelas boas obras. Você pratica boas obras porque você é salvo. O crente tem a obrigação moral e espiritual de só praticar boas obras. Mais obras, coisa ruim, trapaça, falcatrua, não pode ser para um servo ou uma serva de Deus. Não, Senhor. Porque você tem que, de vós esperamos coisas melhores. Melhor é um comparativo com alguma coisa. Aquilo tudo que tem ali atrás, eles esperamos de vós coisas melhores, que acompanham a salvação, coisas melhores, tá certo? E aí, que coisas melhores são essas? Vamos ler aqui Mateus capítulo 5, 13 a 16, abra a Bíblia aí, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5, 13 a 16. Mateus capítulo 5. Culto e doutrina não é um culto a avivamento. Mateus capítulo 5, 13 a 16, não é? Diz assim, ó. Aliás, eu gosto quando vocês leem comigo, tá? Vamos ler todo o trecho, vocês comigo. Eu digo 1, 2, vocês começam. 1, 2. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Amém, meus irmãos? Ó, amados, esperamos melhores coisas de vós. Sabe por quê? Porque eu e você somos sal da terra, somos luz do mundo. É uma grande responsabilidade, irmãos, ser sal da terra. Todo mundo sabe o sal que é, aquela substância, não é? Que dá sabor aos alimentos, mas não apenas dá sabor, ela também preserva, conserva, não é? Para a comida não apodrecer. Como é que se faz carne de sol, não é? Pega aquela carne chamada carne verde, aí salga direitinho e coloca no sol e ela dura muito tempo, porque é por causa do sal. Entende, irmãos? Então, o crente precisa ou seja, o sal influencia o ambiente onde ele é jogado. Aí você já viu a diferença, não é, irmão? De um ovo sem sal, não é brincadeira, só a pessoa está com dieta, está doente. Um pedaço de carne sem sal, arroz sem um pouco de sal, comida sem sal, sopa sem sal, só se for por causa de doença, não é verdade? Mas se for uma pessoa normal de saúde, não é obrigado a comer comida salgada, mas uma comida que tenha sabor, e o sal dá sabor. O sal faz diferença, não é, irmão?
Nós, os crentes, devemos fazer diferença no ambiente onde vivemos. O sal modifica o ambiente. Modifica. E não precisa ser 1 quilo, não. Uma pitada de sal modifica todo a estrutura, todo o gosto daquele alimento. Assim também, já contei para os irmãos que Deus me usou como sal lá no 23BC em Fortaleza. Eu saí de Natal, lá não conhecia ninguém mesmo. E fiquei morando no quartel, até que Deus mostrasse se eu podia morar fora. Passei uns 4 meses morando no quartel. Sabe o que é comida de quartel, não é? Não era feito por mulher, não, era por homem, feito de qualquer jeito, hora estava salgado, hora estava insosso, hora tinha pedra, aquela coisa toda. Mas eu estava morando no quartel. Não é? Descobri a igreja, ia para a igreja nos finais de semana, não é? Até com medo, porque eu ia de ônibus, não conhecia tudo aquilo. Mas um dia, o Aldo tem que melhorar um pouco para mim, meu filho, está forçando minha garganta. Mais médio um pouco, senão eu não vou chegar até o fim com essa mensagem. Então, um dia um colega meu, um sargento antigo, melhorou. Disse ali, não, queria convidar você para ir jantar comigo hoje, você vai? Me admirei, ninguém me tinha convidado. Bom, agradeço e vou. E fui com ele. Mas a intenção dele era outra. Aí no meio do caminho, uns 2 ou 3 quarteirões, a gente a pé, ele disse, não, me diga uma coisa, você é crente? Eu não tinha dito no quartel ainda que eu era crente. Muito novo, na verdade. Entendeu? Com 19 anos, não sabia pregar. Primeiro culto ao ar livre que eu preguei foi lá em Fortaleza. E o pastor me pegou de surpresa. Se eu soubesse, eu não tinha ido. Aí, ele disse, você é crente? Eu disse, sou sim. De qual igreja? Assembleia de Deus. Eu logo vi, ele disse. Eu logo vi que eu tenho observado você, esse tempo que você está no quartel. Depois da refeição, nos intervalos, os colegas se reúnem, é pornografia, é nome feio, é falando de sexo, é falando de futebol, é tanta coisa. E você até hoje não disse um só palavrão. Então eu imaginei, esse camarada deve ser crente. Pergunta a você, houve diferença? Houve. Deus me usou para fazer diferença naquele ambiente. E assim passei ali 1 ano e meio, não é? Deus me abençoou, eu pude fazer diferença. Viu? Me abençoou muito lá em Fortaleza. E aí Deus abençoou, eu orei a Deus para Ele arranjar uma vaga para mim em Natal. Ficou minha família aqui, a minha noiva, né, ficou aqui, noiva ainda não era namorada, não é? Ficou em Natal. E Deus abençoou que não tinha vaga, mas um sargento do exército, um cearense, não é? Me procurou para saber se eu queria se permutar com ele. É a resposta de Deus. O comando aprovou, ele foi para Fortaleza, eu vim para Natal. É assim que Deus faz, viu, irmão? Quando você entrega a sua vida nas mãos dele. Então, por que espera coisa melhor de nós, de mim, de você, dos obreiros? Porque nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Se eu mandar apagar essas luzes aqui agora, todas as luzes, vocês vão ver a diferença. As trevas, a escuridão. Quando acende, você vê a diferença. A luz espanta as trevas. Dê glória a Deus por isso, não é? Aí já aqui no 16RI, não é? No quartel aqui em Natal, de vez em quando, eu ia chegando assim numa roda de colegas no intervalo, aí um colega dizia, ei, peraí, gente, para essa conversa, e lá vem a Linaldo. Por quê? Eles eram mais antigos do que eu, não tinha satisfação a dar a mim, mas me respeitavam por causa da minha conduta como cristão, como crente em Jesus, para a glória do nome do Senhor. Você sabia? Em aniversário da Revolução de Março de 64, que foi a Revolução Democrática, que livrou o Brasil
da tragédia, da desgraça do comunismo. Não teve ditadura, coisa nenhuma. Os comunistas queriam tomar o Brasil e não puderam. E eu lá em Fortaleza e em Natal, cumpri missões perigosas, com risco de vida, viu? Não vou contar aqui não. Pois é, Deus me usou para dar testemunho. Lá vem a Linaldo, para com essa conversa aí que lá vem a Linaldo. Aí, às vezes eu brincava com ele, não, meu amigo, se você quiser continuar conversando, pode continuar. Eu disse assim, que meu ouvido tem um filtro. Só entra o que for bom, o que não presta fica fora. Amém, meus irmãos? Estou contando isso, não é para me mostrar, me gloriar, não. É para dizer para vocês, é possível ser sal da terra e luz do mundo, porque quem nos salvou, nos dá condições para isso. Dê glória a Deus por isso, meus irmãos. Viu? Esperamos coisas melhores que acompanham a salvação. Louvado seja Deus. 1 Pedro 1,15 diz assim: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda maneira de viver. Dá glória a Deus, irmão. Santo em toda maneira. Tem gente que só é santo na igreja, tão compenetradozinho, tão santo e tal, os usos e costumes, mas lá fora parece que nunca aceitou Jesus. Isso se chama raça de fariseu, descendente de fariseus, hipócritas. É uma cara na igreja, na escola é outra coisa, na família é outra coisa. Não, isso é hipocrisia. É pior do que o incrédulo, porque o incrédulo pratica certas coisas, diz certas coisas, porque ele não conhece a palavra de Deus, ele não conhece a Deus. Mas um crente que está na igreja, na escola dominical, ouvindo mensagem, tem a Bíblia na mão e pratica coisa, para Deus ele é mais miserável do que aquele lá de fora. É como Deus disse para a igreja de Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse. Aquela igreja dizia: eu sou rica, não tenho falta de nada. Os crentes diziam, não é? Aí Jesus disse para aquela igreja: tu que dizes que és rico, mas tu não passa de um miserável, pobre, cego e nu. Cuidado, quando você fizer um auto-julgamento, né, avalie se o seu auto-julgamento está de acordo com a palavra de Deus. E temos o direito de fazer auto-julgamento. Não podemos julgar os outros, mas julgar nós mesmos podemos, tá certo? Então Deus espera coisas melhores de nós, meus amados irmãos, viu? Coisas que acompanham a salvação. Aí o versículo 10 diz, aí por que tudo isso, né? Porque Deus, veja que promessa maravilhosa, não é verdade? Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Aqui uma promessa muito grande. Deus não é injusto, irmão. Deus não é injusto para se esquecer daquilo que você faz, não é? Com amor, não é? Para com seu nome, enquanto servistes aos santos. Está vendo? Na igreja católica, santo, para ser santo tem um processo demorado, às vezes é um processo que passa 10 anos para declarar que uma pessoa foi santa, tem que ter feito milagres, não é? É uma investigação muito grande, e para ser santo é muito raro surgir um santo na igreja católica. Mas aqui está dizendo, enquanto servistes aos santos. Sabe quem são os santos? Todo crente fiel, todo crente salvo é santo. Dê glória a Deus por isto. Se não for santo, não é salvo, meu irmão. Santo é sinônimo de salvo. Salvo é sinônimo de santo. Santo em toda maneira de viver. Está vendo? Aqui está dizendo, Deus não esquece. Pode até, meus irmãos, a igreja não ver o seu trabalho. Pode. Pastor da igreja
não vê o trabalho que o irmão está fazendo, uma irmã faz aqui na igreja, não vê, esquece, mas Deus não esquece não. Deus não esquece, Deus anota tudo, meus irmãos. Deus sabe tudo que se passa na igreja, na minha vida, na sua vida, dos obreiros, de todo mundo, Ele sabe tudo. Ele é onisciente. E a Bíblia lá no Apocalipse tem o livro das obras, né? Tem o livro da vida, que tem o nome dos salvos, e tem o livro das obras, que registra as obras dos salvos. Entende? Para Deus não. Tem gente que pensa que fazendo muita coisa na igreja é o que Deus quer. Não. Deus não quer que você não faça muita coisa. Ele quer que você faça com santidade. Ele quer que você faça o melhor para Ele. É melhor você fazer pouca coisa e fazer o melhor do que fazer muita coisa de qualquer jeito. Deus não está preocupado com isso não. Deus não está preocupado com quantidade, Deus está preocupado com qualidade da sua vida cristã, viu? Então, diz, Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, que para com o seu nome mostraste quando servistes ao santo e ainda servis. Eu digo, a melhor posição na igreja não é a de diácono, presbítero, evangelista, pastor, e nem tão pouco de pastor presidente. Tem gente que pensa que isso é uma hierarquia que vai crescendo. Mais importante não. Ninguém é mais importante do que ninguém na igreja. Ninguém é maior do que ninguém na igreja. Porque em Cristo todos somos iguais. Pode glorificar a Deus por isso. Pastor não é maior do que evangelista, e nem evangelista maior do que presbítero, e presbítero maior do que diácono. Não, senhor. Isso são funções ministeriais para a organização do trabalho na igreja. A administração eclesiástica, só isso. E Jesus diz, olha, tenha cuidado, a quem mais se dá, mais se cobra. O que um pastor tem mais do que o diácono é responsabilidade diante de Deus. Sabe qual é a maior posição? A maior posição é de servo fiel. Na parábola dos 2 servos, Jesus mostra o seguinte. Eu não gosto da expressão, irmãos, que entrou na nossa linguagem, a pregação. A Bíblia vai dizer, ela vai dizer ou já disse? Pois é. Ou ela diz? A Bíblia vai dizer? Não, a Bíblia diz. Então é bom os nossos pregadores ir corrigindo esses modismos, essas manias que vai chegando na igreja. A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, que é isso, Ele já disse. Ou você pode dizer do presente, porque está escrito. Jesus não disse para Satanás, a Bíblia vai dizer, ao Senhor teu Deus adorarás. Jesus disse, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Está escrito, presente, é no presente. É bom os irmãos orientando os pregadores mais novos por aí, que é melhor usar o verbo no presente, né? Do que essa história vai dizer. Vai dizer é futuro, ora, Ele já disse, no passado. Então a melhor posição é de servo. Na parábola do servo, Jesus disse que vai dizer assim, ó, Ele vai dizer sim, lá no céu, aí está certo. Ele vai dizer o que Ele disse. Vai dizer assim, bem está, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ele é quem disse que vai dizer isso no fim dos tempos. Você entende? Então a melhor posição na igreja é de servo fiel, de serva fiel, fiel a Deus, fiel à sua palavra. Então o servo fiel é aquele que obedece ao seu Senhor, ama o seu Senhor, não é? Segue os passos do seu Senhor. Esse é o servo fiel. O infiel é o que mente, é o que engana, é o que faz o que não deve, diz o que não deve. Isso é infiel.
Mas Deus quer servo fiel, tá certo? Servo, é a posição de servo. Leia comigo Mateus 20 e 28. Mateus 20, 28. Cadê o irmão Nilson? Está por aí? Vamos aqui. Nilson, prioridade 1, consertar essa mesa, viu? Urgente. Está acabando com a garganta, pessoal. Queridos, então, Mateus 20, 28. Aliás, do 26 ao 28. Vocês já acharam Mateus 20, 26 a 28, mesmo sistema, 2. 2. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Quem pode dar glória a Deus? Meu irmão, então, tenha anseio, tenha desejo, se preocupe em ser servo, em ser serva. Não pense em querer mandar, não pense em querer ter poder na igreja, que isso não resolve não. Leva a pessoa a ser orgulhosa, arrogante, e Deus não gosta. Aí a pessoa muitas vezes se exalta, e a Bíblia diz, os exaltados serão humilhados, e os humilhados serão exaltados. Está vendo? Então é isso que o apóstolo disse, que Deus não é injusto, para se esquecer, não é? Da vossa obra, do trabalho, do amor, que para com o seu nome mostraste, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Servia e continua servindo. Eu sei de muitos casos de gente, por onde eu passei, e aqui em Parnamirim, que serviu e agora não serve mais. Meu Deus. Bem conhecimento do irmão, que aqui no Templo Sede, o irmão já foi um grande servidor. Dirigiu o trabalho aqui importante na igreja, não é? Casado, pai de família. Descobri agora, para minha tristeza, que ele se desviou. Não só se desviou, como deixou a esposa, deixou a família. Que é isso, meu irmão? Ele serviu, mas deixou de servir. Não. A promessa para quem serviu e continua servindo aos santos, dê glória a Deus por isto. O versículo 11 diz, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Qual é a esperança? A nossa esperança é que estamos servindo aqui a Deus com lutas maiores ou menores, problemas, não é? Você aceita Jesus, parece que aparecem mais problemas. O novo convertido disse uma vez, pastor Rinaldo, quando eu não era crente, não enfrentava tanta luta não. Não sei se algum de vocês já passou por isso, não é? Mas agora, depois que eu sou crente, é tanta luta, é tanto problema. Sabe o que é isso? É Deus permitindo as lutas para você fortalecer a sua fé, para aperfeiçoar a sua fé. Não é verdade? É isso. Então, e ter esperança, certeza da esperança. Esperança é uma coisa importante. Vamos ler para Romanos 5, 1 a 5. Epístola de Paulo aos Romanos, depois do livro de Atos. Romanos capítulo 5. Vamos ler? 1, 2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações,
sabendo que a tribulação produz. Vocês não estão lendo, irmão, não, irmãos. Romanos 5, 3. Preciso ouvir a igreja ler comigo. 1, 2. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, meus irmãos? Está vendo aí? Por que você passa a tribulação? A tribulação produz a paciência. A paciência produz a esperança. E a esperança não traz confusão. É isso que o apóstolo está dizendo, para você ter plena certeza da esperança. Para terminar o 12, para que não vos façais de negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Você só vai herdar as promessas de Deus, só vai usufruir as promessas de Deus se você tiver fidelidade, se tiver santidade, tiver esperança, tiver paciência, não é verdade? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Chegou a hora.